Amigos do Guia Falante, amigos literários, sejam bem-vindos para Boas Conversas, nesse espaço aqui em que a literatura é nossa convidada especial. Eu tenho aqui hoje um tema muito bacana, muito bacana. Eu vou chamar, uma expressão que eu criei aqui livremente, mas para vocês entenderem, de narradores esdrúxulos. Ora, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre os narradores, assistam, ficou muito legal, mas dentro das categorias já conhecidas, só para a gente ter ali em mente, refrescar a memória, né, esses tipos de narradores. Bom, mas eu agora vou chamar de esdrúxulos, e por quê? Narrador esdrúxulo. Esdrúxulo é bizarro, estranho, fora do lugar ou algo assim. Bom, é desses narradores diferenciados que eu quero tratar no vídeo de hoje. Mas antes de começar a nossa conversa, por favor, dê seu joinha e ao longo do vídeo ou no final dele, faça comentários, me conte das suas experiências sobre o tema, sobre as categorias de narrador. Eu adoro boas conversas também por escrito e respondo todos. Quem me acompanha aí sabe que ninguém fica sem resposta. Bom, vejamos aqui. Eu tenho uma obra maravilhosa. Eu amo este livro. Aliás, eu amo esta autora, Socorro Acioli, que escreveu Cabeça de Santo, foi um sucesso, uma obra que ela escreveu, que ela apresentou uma sinopse a Garcia Marques e frequentou o curso de escrita criativa dele lá em Cuba, foi a única brasileira selecionada e foi um sucesso, o livro foi maravilhoso e depois, posteriormente, ela lança Oração para Desaparecer. Amei este livro, porque Socorro aqui teve uma ideia originalíssima, não só o enredo da obra, propriamente dita, aliás, essa edição linda, com essa capa maravilhosa aqui, é da TAG Livros. Bom, o que eu achei lindo aqui? Vou contar para vocês. A Socorro pediu emprestado ao Agualusa, autor angolano, ela pediu emprestado um personagem, o Félix Ventura. No romance, O Vendedor de Passados, Agualusa nos traz a seguinte narrativa. Tem um narrador que mora no teto dos cômodos de uma casa e este estranho narrador nós chamaríamos de lagartixa, mas lá em Angola eles chamam de osga. E a osga, ela frequenta essa casa e ela conta a história de pessoas que vão até ali pedir ao Félix Ventura para construir uma identidade nova para elas, porque houve a revolução lá em Cuba, né, a mudança de regime colonial para uma nação independente, depois uma guerra civil prolongada. Então, por essas questões de ordem histórica e política, algumas pessoas, principalmente sendo brancos, eram grandes comerciantes, militares, intelectuais, essas pessoas vão à casa do Félix Ventura porque ele presta um serviço inédito. Ele cria uma nova identidade, não só uma nova identidade, não só um nome, né, isso é um documento, mas ele cria uma identidade com muitos requintes de detalhes. Família, situações da vida da pessoa muito específica, manipula fotografias, objetos, ele vai muito a antiquários, feiras de antiguidades para comprar objetos, para constituir depois algo que seria a identidade de uma personagem, homens, mulheres, seja quem for. E quem assiste tudo isso e narra tudo isso para o leitor é uma osga, a osga que é uma lagartixa, olha só, lá em Angola o pessoal chama de osga, ela fica no teto, tem uma visão bem de cima, né? O que seria uma visão mais panorâmica das situações, mas ela ouve muito bem e ela, a partir daí, faz profundas reflexões, embora algumas vezes com espirituosidade, com certa ironia, mas ela acompanha essa mudança de identidade, desse fluxo da história que está em transformação, e ela narra tudo isso, que é o trabalho de Félix Ventura. Então essa narradora é muito interessante. Na verdade é um narrador, é o Eulálio, ele se chama Eulálio, ele tem um nome, gente. Ele conta a história
e nos dá, em alguns momentos, não só essa dimensão dessa estrutura, como eu disse a vocês, social, histórica, mas filosófica, porque fala de uma insatisfação, fala do encerramento de um ciclo, dessa constância no ser humano de encontrar, de constituir novos enredos para a sua própria história, porque ele está sempre insatisfeito, sempre em busca, sempre não vir a ser. Então, nesse aspecto, o livro é grandioso. A ideia de Abaluz foi uma criatividade maravilhosa. Bom, e quem faz isso é essa personagem, um negro albino, que é o Félix Ventura. Bom, a partir daí, o que a Socorro fez, que eu estava contando para vocês? Ela pede emprestado o Félix Ventura e coloca aqui dentro da sua narrativa para construir também uma nova identidade para uma personagem que desapareceu, que foi uma espécie de morte que ela teve e aparece muito tempo depois lá em Portugal. Ela ressuscita como se fosse um ressuscitamento. Eu não vou contar o enredo que não, vocês podem assistir o vídeo que nós fizemos sobre Oração para Desaparecer, mas por favor, leiam este livro, ele é fantástico. Bom, mas em síntese, voltamos aqui. Eu achei belíssimo, eu me lembrei dessa situação bizarra mesmo, né? Desse narrador, uma osa de nome Eulálio, e aí que eu tive um insight, falei, nossa, tem tantos narradores assim, eu vou falar de alguns outros. Aí eu me lembrei, eu não estou aqui com todos os livros que eu vou mencionar para vocês, porque eu empresto muito e eles demoram a voltar, quando voltam. Mas veja só, eu tenho aqui um livro maravilhoso, né, que além da Socorro, outro grande autor da literatura brasileira contemporânea, um colosso, né, que é Itamar Vieira, com este título aqui, que é O Torto Arado, que deu a ele essa dimensão, né, hoje internacional. Um homem que escreve maravilhosamente bem, que tem uma integridade, uma humildade no falar, uma verdade, né, em relação àquilo que escreve, uma coisa impressionante. E o livro é um colosso, meu Deus. Mas temos aqui um livro que é dividido em 3 partes. As 2 primeiras são narradas por 2 irmãs, que são quilombolas, e que crianças sofreram um acidente. As 2 estavam brincando com uma faca, que era de uma avó, que elas meio que roubaram a faca enquanto a avó saiu, foi para o quintal da casa, e quando elas acham a faca linda e até quer sentir o gosto daquele metal da faca, porque ele está muito, parece que novo, então dá para ver o reflexo, uma delas foi pegar, a outra foi puxar a faca, né? No caso, a Bibiana tirou da mão da Belonise, e quando tirou, ela cortou a língua da menina. Nossa, foi uma tragédia. Não é? Uma tragédia, aí ela conta, a Bibiana conta essa história, a perspectiva dela. Depois, na segunda parte, a Beloísa conta a história dela também, na sua percepção. Riquíssima história, riquíssima no aspecto histórico, no aspecto telúrico, no aspecto da linguagem, no aspecto desse tema fantástico, né, que é toda uma trajetória de famílias, de pessoas que foram escravizadas e ainda no presente ali, parece que nós estamos nos anos 70 do século XX, já tem hora que é difícil de mencionar assim com precisão a cronologia, mas elas vivem ali naquela região de Águas Negras e vivem como quilombolas, sendo muito exploradas, quase que um processo de análogo à escravidão, né? Terminologia que é usada hoje. Mas elas são incríveis, elas são fortes e elas cultivam muito a cultura dos seus ancestrais, que são os encantados. Os encantados são maravilhosos, porque são espíritos, né, da cultura de matriz africana que vem aqui com essas pessoas para o Brasil, e eles se manifestam, são espíritos dos ancestrais que vêm para trazer ensinamentos, para trazer cura, para trazer alívio, para trazer alegria para aquelas comunidades. É uma coisa lindíssima, lindíssima. E a terceira parte do livro é narrada justamente por uma das encantadas, uma das mais antigas na memória dos ancestrais, que é a Santa Rita Pescadeira. Eu queria mostrar para vocês, já que eu tenho este livro em mãos, olha aqui, rapidamente, só um trechinho, vou trocar de óculos, vocês nem vão perceber a diferença. Bom, meu cavalo morreu e não tenho mais montaria. Cavalo é a pessoa que era uma senhora miúda que incorporava essa entidade, a Santa Rita Pescadeira, para fazer todo esse trabalho dela, né, de auxílio ali àquelas pessoas. Bom, ela morreu.
Por isso que ela fala, olha, não tenho mais montaria para caminhar como devo, da forma que um encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer por esse mundo. É lindo. Desde então passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui, arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava de sua carne, seu nome era Santa Rita Pescadeira. E aí ela continua. E como nós estamos na terceira parte do livro, depois ela vai comentar, inclusive, que tendo morrido Dona Miúda e morreu o Zeca Chapéu Grande, que também que tinha um jaré muito alegre, muito frequentado pela comunidade local, que essa cultura começou a ser solapada, inclusive pela opressão de um novo dono lá desse latifúndio. A questão toda, vocês vão ler o livro, se não leram ainda, não é? Aí vocês vão ver do que se trata. Mas aí ela começa a influenciar de uma forma bastante direta também, tornam-se cavalos dela, né? Que ela chama de cavalo, que é Belonísia e Bibiana, e vai ajudá-las a se tornarem fortes, a continuar a luta, né, dos quilombolas, uma coisa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Mas o fato é que quem narra é uma encantada, né? Eu me encantei por isso. E quais mais, professor? O que mais você tem aí? Olha, eu tenho aqui, olha que foto linda, que moça bonita está aqui, é uma escritora anglo-turca chamada Elif Shafak. Ela escreveu um livro que eu li também, uma edição, a minha edição é da TAC, mas tem outras edições, mas eu não estou com ele em mãos que eu emprestei. Mas eu vou contar para vocês que eu tenho muita coisa dele aqui na cabeça. É o seguinte, trata-se de uma narrativa em que uma figueira é a narradora. E ela está localizada num bar de um homem que mora na região há muito tempo e que essa ilha, na verdade, ela foi atacada, as pessoas sofreram muita violência, foram perseguidas politicamente, então a trajetória de muitas delas, algumas histórias familiares, algumas histórias de amor, são lindas as histórias de resistência também, muito bacana. Mas a questão é, ela está no bar, né? O fato é de que ela pode narrar a partir do que ela assiste e que acontece das pessoas que transitam naquele espaço ali do bar. Muito bem. E ela conta essa história, ela observa a natureza humana, os dilemas humanos, ela também cuida da memória das pessoas, da memória daquela cultura, ela fala sobre a violência, ela fala sobre o amor. É uma narrativa lindíssima, esse livro foi muito premiado, muito comentado, muito traduzido. Essa autora é super, super, super conceituada. Então eu vou dizer para vocês, veja bem, uma encantada, nós temos uma lagartixa, nós temos agora uma figueira, que é uma árvore, e eu vou falar para vocês, está faltando alguma coisa? Ah, professora, você podia falar para a gente, por exemplo, Franz Kafka, em Metamorfose. Não, o narrador não é esdrúxulo, é um narrador mesmo, em terceira pessoa. Sim, mas veja bem, quando a personagem, o protagonista, né, ele se torna um besouro, né? Suponhamos que seja um besouro, há muitas dúvidas, né? Assistam as Metamorfoses de Kafka também, um vídeo anterior. Mas a questão é a seguinte, em algum momento, quando ele começa a falar, né, da personagem, dessa transformação bizarra, né, dessa coisa estranhíssima, né, que na verdade, né, esse imaginário, né, riquíssimo de Kafka para falar dos processos de opressão da sociedade, do indivíduo, né, de toda uma estrutura social que é muito opressiva, muito patriarcal. Bom, mas a questão é a seguinte, essa fala, esse pensamento, essa angústia, essa insolvência da humanidade daquela personagem, esse inseto se manifesta, né? Mesmo que narrado, mas ele se manifesta e dá a dimensão psíquica, agônica daquele homem que está perdendo a sua humanidade e, portanto, se tornando um inseto. É uma narrativa fortíssima, como tudo, né, que Kafka fez, mas é belíssima. Mas eu queria falar também de outra narrativa aqui. Vocês vão conhecer. Você fala assim, eu estou me lembrando aqui da menina que roubava livros. Ah, quem não conhece Lísio? Não é? A menina que, durante o início da Segunda Grande Guerra,
A mãe, acusada de ser uma comunista, teve que entregar os filhos, um garotinho, né, e a menina Lísio, para um casal Uberman, para ser criada por eles, porque ela estava sendo perseguida, a situação dela estava muito complicada. E ela entrega, né, eles ganham algum dinheiro para ficar com as crianças. A mãe é muito arredia, mas o pai ele é um homem, né? O que seria esse pai adotivo, né? E inclusive ele ensina Lísio a ler. Por quê? Porque o menininho morre, ele sofre muito, ele morre, né, na jornada, e quando ela vai ao enterro do irmão, traumatizada, né, naturalmente pela perda, separação da mãe, a morte do irmãozinho, ela vê cair no chão um livro, e ela pega o livro. Ela era analfabeta, ela tinha quantos anos? 9 anos, 10 anos, ela, não me lembro bem a idade agora, mas ela era analfabeta ainda, e aí ela pega o livro, que caiu do bolso de um jovem coveiro, e era um manual dos coveiros. Aí ela leva o livro para casa, e o Uberman, pai, vai ajudá-la a aprender a ler naquele livro. Olha só. E aí, a partir daí, ela começa a tomar gosto pela leitura, e ela tem acesso à biblioteca lá daquela pequena cidade, se não me engano, perto de Munique, se não me engano, e a mulher do prefeito vai ajudar, né, a emprestar livros. Ela tem um amiguinho, o Rudy, que também vai roubar livros para ela. Quando tinha oportunidade de roubar, ele roubava. Bom, eu sei que ela começa a ler, a tomar o hábito, um gosto fervoroso, né, porque ela onde se encontra. Porque a literatura para ela, para a Lísia, a verdade é o seguinte: não era um processo de fugir da realidade. Não, a literatura dela era para conhecer a própria realidade. Era formação, para conhecer o mundo, para ela entender o mundo devido a tanto sofrimento e trauma. Por exemplo, ela mora na casa e no porão está escondido um jovem judeu, Max, né? Então ela quer entender por que tanta violência, por que ele tem que ficar escondido. Bom, o fato é que aí nós sabemos que o quê? Quem está narrando tudo isso, porque achou muito peculiar a trajetória de Lísio, foi a morte. E ela falou: eu me encontrei com ela 3 vezes. A primeira foi lá no enterro do irmão. E a menina chamou a atenção dela, principalmente quando a menina roubou o livro. Depois, quando caiu um avião, ela foi lá para tentar ver se, junto com para ver se o piloto estava vivo, e ainda estava vivo, mas depois ele morre. Então é a segunda vez que a morte, quando vem buscar o piloto, ela encontra Lísio. E tem uma terceira vez que, quando todo o quarteirão da casa onde ela morava, da família Uberman, foi destruído, todo mundo morreu, menos ela, porque ela se abaixou, foi lá no porão da casa, se abaixou para pegar um livro, e aquilo salvou a vida dela. Então a morte sempre achou muito peculiar esses encontros que ela teve com Lísio, e ela fala, né, que tem uma frase dela que eu acho que é linda, não sei se vou reproduzir aqui na íntegra. Ela fala que toda pequena alegria é um anúncio de uma tristeza, né? Então eu achei tão lindo, e essa peculiaridade, porque a morte está contando isso, porque ela pega esse livro, e o livro era um diário da Lísio, e aí ela vai contando a história dela, e ela reconhece nessa menina realmente uma originalidade, né? Mas quem conta é a morte, gente. A morte, olha que narradora mais esdrúxula, bizarra e estranha. E eu vou falar de mais um aqui, antes que esse vídeo acabe. Eu vou falar para vocês de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, meu Deus, quase meu conterrâneo aqui. E Guimarães Rosa, entre tantos colossos de narrativa que ele constituiu, pela sua potência, narradora, de fabular, aquele fabuloso, com o seu apuro estético, aquela reconstrução de uma linguagem, sertaneja, mas dentro de um projeto estético maravilhoso, incomum, tudo isso é Rosa, com seus temas filosóficos, profundamente filosóficos, que ele está lá no Grande Sertão Veredas, aquela eterna luta entre o bem e o mal. Bom, mas a questão é a seguinte: meu tio Iauararate, que é tupi, guarani, e quer dizer onça verdadeira. Se não me engano, é essa a tradução.
conto, é uma narrativa incrível, porque é um onceiro, um homem bruto, filho de pai branco que o renegou, com uma mãe índia, a quem ele tem grande fervor, e ele mora no meio do mato, na casebre, que ele não gosta da civilização, não gosta dos brancos, e ele vive ali, pago para caçar onças. Só que com o tempo ele começa a tomar amor pelas onças. Ele fala dos tipos de onça, e fala inclusive de que aquele casebre que ele está, morava lá um homem negro que foi devorado pela onça, e dá a entender que parece que foi ele mesmo que proporcionou essa situação, mas ele é um homem bruto e hostil, e ali recebe a visita de um sujeito que estava passando por ali, um homem branco, que leva uma cachaça, e ele começa a beber a cachaça, fica meio embriagado e contar a história das caçadas das onças, de toda aquela realidade ali local. Mas o fato é que nessa narração, à medida em que ele fica inclusive embebido, ele começa a assimilar uma linguagem cada vez mais cultural, mais imprecisa, no sentido da característica humana dessa linguagem. E por fim ele toma para si a identidade da onça. E o que o outro sujeito percebe, com uma arma inclusive já na mão? Que ele está correndo risco. Tal qual a onça, né? Muito ardilosa, muito perigosa, que ataca, ele se sente ameaçado também por aquele que se transforma numa onça e começa a falar, né? Nessa linguagem muito gutural mesmo, eu diria até que gutural, a reconstrução que Guimarães Rosa faz, inclusive de vocábulos tupi-guarani, numa sequência de expressões também onomatopeicas. Olha, é uma coisa incrível, incrível. Aí você fala, mas um narrador, é um homem. Sim, mas é um homem que está se transformando em onça. E no final mais fala onça do que o homem. Gente, é incrível. Não são narradores esdrúxulos? Ah, como são? E eu só para finalizar eu digo para vocês, e o poema O Corvo, de Allan Poe? Quando o corvo, que é uma ave falante inclusive, né? Não mais, nunca mais, no more, né? Batendo lá no vidro, aquele jovem sofrendo de amor, etc. E quanto mais ele indagava, ele tentou perquirir o que é que ele dizia, o que quer dizer aquele corvo, e ele sempre repetindo, no more. Não é um narrado, é um longo poema, uma tradução belíssima que tem do Machado de Assis, mas o corvo também fala, é como se o corvo é que trouxesse notícias, né? Mais agoniantes para aquele indivíduo, aquele romântico sofredor ali, por uma desilusão amorosa. Eu fico por aqui, já falei bastante, mas eu gostaria mesmo que vocês se lembraram de alguma narrativa, já leram alguns desses livros, faça seus comentários, dê seu joinha e até o próximo encontro, e fiquem aí pensando nesses narradores esdrúxulos. Um abraço, até breve.